Boa noite, linda, preciosa Igreja do Senhor. Boa noite. Como é bom esse eco santo, essa correspondência, essa interação, esse interagir lindo de vocês. Estávamos saudosos tanto quanto vocês e desde ontem que nos temos cumprimentado pessoalmente. É motivo de alegria estarmos aqui reunidos em mais um domingo e com certeza absoluta Deus dará continuidade ao que já iniciou através dos louvores, através da ministração, com certeza Ele nos dará continuidade através da palavra. Nesta noite nós queremos fazer referência à temática de hoje, o resistir à palavra. O resistir à palavra é um tema que nos foi proposto e no coração Deus nos colocou essa forte convicção de que nesta noite, mais uma vez, a igreja será muito abençoada para a honra e glória dele. Muito bem, queridos, então nesta noite nós vamos iniciar essa temática, o resistir à palavra, abrindo um texto conhecidíssimo e já lendo, e daremos então prosseguimento e faremos essa visão tremenda de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 26, no seu verso 14. Atos 26, 26, 14. E caindo por terra todos nós, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Senhor Deus, como é bom, como é louvável adorar-te, como é bom estarmos aqui reunidos e congregados, conforme já iniciamos a partir do envolvimento desses dois ou três e essa pequena e amada multidão aqui já presente, a oração dos 5 minutos, essa linda e maravilhosa ministração, esses lindos e maravilhosos louvores, agora também capacita-nos para que tenhamos a mesma desenvoltura espiritual, o mesmo procedimento da alegria, da intensidade que tu já empreendeste desde o início, Pai, da ministração desses maravilhosos louvores. E agora, uma vez mais, nós oramos convictos de que o Senhor está nos ouvindo, nos ouvirá e vai agir entre nós. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ler mais uma vez e logo após a leitura nós iremos, obviamente, comentar. E caindo por terra a todos nós, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Glórias a Deus. Não vou relatar todo o texto, todo o capítulo 26, porque efetivamente ele começa no 25 e nos traça uma trajetória do caminhar de Paulo, do apóstolo Paulo, já como convertido, já não mais como Saulo, mas como uma nova criatura pregando o evangelho e pelo evangelho sendo perseguido. O que aconteceu? Paulo fora perseguido à época, intensamente perseguido, e ele começou então a perceber que a perseguição era orquestrada. De um perseguidor que era ele, da igreja do Senhor, tornou-se perseguido. Ele era curador, ele era promotor, ele era poliglota, possuía 3 cidadanias, um homem de alta e vasta cultura, conhecedor profundo da língua aramaica, hebraica, da grega, e ele estava ali nesse momento e percebendo o conluio e percebendo a orquestração do mal contra a sua vida, ele resolveu apelar para César. Ele resolveu apelar para o Império Romano, para que lá fosse julgado. E nesse momento, os
seus contemporâneos e conterrâneos também, sacerdotes, escribas, fariseus, perceberam que Paulo fez um apelo seríssimo, porque tendo cidadania, dupla, tripla cidadania, ele tinha o direito de apelar para César, o imperador romano. Muito bem, aparece lá e está em Jerusalém, e vai até o encontro de Festo, Agripa, o rei Agripa e Berenice. E eles são então instados por Festo a ouvirem Paulo. E então o rei Agripa diz: ó Paulo, o que tu tens para defender-te? Quais são as palavras a teu respeito? Porque eu ouço muitas coisas a teu respeito, mas inclusive o próprio Festo, quando disse a ele: rei Agripa, ouve esse homem. E o Festo disse: porque eu não vejo nele nenhum grave erro, nada que possa conduzi-lo a um tribunal romano, muito menos a judeu ou religioso. Então, ele começou a narrar para o Agripa tudo quanto ocorrera com ele. E esse trecho que eu li também foi narrado por ele, Paulo. E ele está dizendo algo de que quando ele ia na estrada de Damasco com uma comitiva, com uma comissão, ele ouviu algo, cegou, caiu e ele, de repente, percebeu uma voz muito poderosa. E eu li para vocês, e caindo por terra todos nós, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí olha o que ele afirmou: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, amados, entenda algo. Deus, esse Deus maravilhoso, vinha tocando na vida de Saulo, perseguidor da igreja, há muito tempo. Há muito tempo que o Espírito Santo, ouvindo as orações e os clamores da igreja perseguida, tocava, buscava no coração de Saulo uma brecha para que ele se rendesse. Mas Saulo confessa num certo momento, em outra epístola, que endurecendo o coração, ele fazia aquilo com zelo, ele fazia aquilo até forçando alguns irmãos a blasfemarem, até ameaçando-os de morte, para que ele, Saulo, fosse visto pelo Sinédrio, pelo Império Romano, pelos religiosos, como uma figura exemplar de um perseguidor hostil contra a igreja. E ele então diz: olha, Agripa, e de repente eu caí por terra. E esse maravilhoso ser disse: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, amados, nessa noite, para que nós tenhamos uma ideia, aguilhões eram instrumentos de condução do gado. Por exemplo, nos pequenos, médios e curtos percursos, pequenos, curtos e médios percursos, os bois, ou as manadas, ou os grupos, eram dirigidos por varas que os conduziam, e na ponta dessas varas havia uma seta de ferro, chamada de aguilhão. Ora, esse aguilhão, ou esses aguilhões, não eram agressivos, não eram covardes, não eram afrontadores, não eram postos de propósito para ferir o gado. Não, muito pelo contrário. Eles iam numa posição, esses aguilhões, distante, que distava do gado, de aproximadamente meio centímetro a 1. E um pouquinho até mais dilatado, para que o gado prosseguisse nesse pequeno, curto e médio percurso. E caso ele recalcitrasse, e caso ele travasse, e caso esse gado empedernido, rebelde, quisesse parar, o aguilhão o espetava. E espetado pela lanceta pontiaguda, o gado prosseguia o seu caminho.
Então, repara, não era uma condução coercitiva, agressiva, brutal, a ponto de acabar com o gado. Repito, era preciso que o gado parasse, ou individualmente um deles, ou um grupo de 3, 4, 5 e até 10, para que esses aguilhões entrassem em ação. Então, havia momentos em que havia uma parada, um empedernimento, uma recalcitrada, mas não eram todos. Porém, esses que travavam eram espetados pelo aguilhão. Muito bem. Essa colocação é para mostrar, e quando Jesus disse a Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que ele quis dizer ali, Saulo? Quantas vezes eu falei contigo? Quantas vezes eu instei, eu insisti para que você desse um passo atrás e deixasse a minha igreja em paz? Quantas vezes eu fui ao teu encontro e olha bem a questão, e tu endureceste o teu coração, tu recalcitrastes contra o aguilhão da verdade, o aguilhão da justiça, o aguilhão da fé, o aguilhão do caminho, o aguilhão do profundo respeito a Deus. E você não quis me ouvir. E você foi empedernido, recalcitrante. Você, muito pelo contrário, pegou pela estrada de Damasco e por ela prosseguiu com cartas para fechar igrejas em massa, aprisionar e matar irmãos. E agora, tu estás aí caído. E eu quero te dizer, dura coisa é, dura coisa foi, dura coisa será, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Queridos, atente para isso. O resistir à palavra é o resistir a esses valores de Deus, a esses aguilhões. E o último deles, quando a pessoa não quer se submeter à condução do Senhor por amor, por disciplina, por ordem. O Senhor disciplina a quem chama, açoita a quem ama, para que sejamos considerados filhos e não bastardos. Ele também mostra que é impossível, como foi a Saulo. Ele mostrou a Saulo que era vã, era inútil resistir quando o poder procede de Deus. Irmão, a verdade, o caminho, a vida, a justiça, a equidade são setas, são aguilhões. E o último deles, quando a pessoa empedernida, agora eu volto ao raciocínio, não quer se livrar do pecado, a palavra de Deus diz que o aguilhão do pecado é a morte espiritual, a morte sem Deus, vida e pós-vida, uma morte sem Deus. Então, para mostrar a banalidade, a futilidade, a inutilidade de Paulo em resistir contra o poder de Deus, Saulo, cego, caído, disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E ele calmamente, mas seguramente, responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Paulo entendeu uma mensagem linda. Para lá, o dono da igreja falou comigo. O Senhor da igreja falou comigo. E depois Paulo vai escrever várias cartas, e numa delas ele diz a Timóteo, a igreja do Senhor, que é coluna e baluarte da verdade. Amados do Senhor, os aguilhões estão postos. Nós recebemos a palavra e nos curvamos a ela. Deus colocou a eternidade no coração do homem, nos pregou de forma gloriosa o nosso ministro, o nosso presbítero, e todo ser humano tem no coração a chama ardente de preenchimento de um vazio existencial, somente preenchido pelo poder de Deus. Isso Paulo disse em Atenas, na Grécia, no Areópago: varões atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Tudo, e os deuses que vocês adoram por ignorância, vocês o fazem porque vocês buscam o verdadeiro Deus, o único Deus, do qual todos vocês são geração, ou seja, do qual Deus, todos vocês foram gerados. E Saulo, naquele momento caído,
percebeu o grande erro que foi recalcitrar contra os aguilhões de Deus, que foi se empedernir, que foi resistir às ordenações do Senhor, à condução do Senhor sobre sua vida. Olha o que Deus queria: pegar um homem perseguidor, um homem cheio de vida, cheio de lei, cheio de entendimento, e fazê-lo seu servo. E ele não forçou. Apenas Saulo, ao travar, ao recuar, ao não aceitar o seu comando, foi ferido por aguilhões da verdade, da justiça, da honra, da retidão, e ele não suportou. E a partir daquele momento, ele tornou-se Paulo, o pregador do evangelho. Que coisa linda, que coisa tremenda. Então, nessa noite, todos nós aqui somos capazes, conscientes de discernirmos, de entendermos que todos nós, quando travamos, quando retrocedemos, nós estamos desacelerando, nós estamos impedindo ou procurando atrasar o processo de Deus em nossas vidas. E quando isso acontece, os aguilhões nos atingem. Por isso que o Senhor diz que nós devemos apressar a vinda do Senhor e não retardá-la com os nossos empedernimentos, com os nossos recuos, com os nossos travamentos, porque, do contrário, ele é Deus, ele não pode voltar atrás. A própria palavra, o próprio aguilhão será usado e utilizado para ferir o próprio agressor de si mesmo, o próprio homem, mulher, ser humano, que se revolte, se empederna contra a palavra do Senhor. Quantos estão acompanhando? Muito bem. Então, ali, Deus mostrou a Paulo que era vã a sua resistência quando o poder procedia de Deus. A Bíblia diz também, nos narra, em Hebreus 4, 12 a 13, algo que eu passo a ler, algo que eu descrevo para os amados. Hebreus 4, de 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas, olha que coisa linda, estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, quando Saulo foi ali impactado, ele sentiu uma palavra gloriosa: eu sou Jesus a quem tu persegues. Um pouquinho antes, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Naquele momento, irmão, as juntas e medulas de Paulo foram divididas, a sua alma e o seu espírito foi exposto, os seus pensamentos de perseguição caíram por terra, o propósito de assassinar, de fechar igrejas, caíram por terra, porque tudo ficou patente, notório, exposto na presença do Criador, que ali estava a confrontá-lo pela própria recalcitração, pelo próprio recuo, pela própria, repito, teimosia de Saulo. Nós estamos usando a figura de Saulo e podemos trazer esse raciocínio para todos nós. Para todos nós, amados, que ouvimos a palavra, que a compreendemos, que sabemos que ele ama a todos, que ele não quer e não pensa em que nenhum se perca, porém ele sabe que muitos ficarão empedernidos, que muitos se revoltarão a ponto de enfrentarem os próprios aguilhões. Então, nessa noite, essa palavra é para nós, essa palavra é viva, igreja. Essa palavra transformou a minha, a tua, nossas vidas. Essa palavra nos expôs, nos tornou patentes e notórios aos olhos daquele a quem vamos prestar contas. Uns para a glória, uns por ocasião do arrebatamento, para as bodas da ceia do Cordeiro, outros para o juízo. Mas deixa eu lhe dizer algo. Deus não quer te perder. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer, Deus não precisa que nenhum de nós possamos recalcitrar. Então, recalcitrar também começa com um prefixo lá no original. Não é aqui na palavra que eu estou dizendo. Ré. O que é ré? Passa uma ré aí, Anderson.
Irmão, quando nós engatamos uma ré na caminhada com Deus, nós vamos nos abater, nós vamos nos ferir com os aguilhões. Então, nessa noite, não é vontade de Deus que nos firamos, não é vontade de Deus que resistamos, mas que possamos obedecer e ceder a sua palavra. Quantos aqui nesta noite se consideram trigo, que marcham, que não retrocedem, que não recalcitram e que permanecem firmes e inabaláveis? Quantos? Amém? Que amém forte! Amém! Quantos podem aplaudir o rei? Queridos, essa palavra gloriosa nos mostra a vivacidade, a eficácia da palavra do Senhor. Não podemos nos esconder, não podemos nos livrar dela. Outros que você conhece e que não seja aqui em nome de Jesus, vão se empedernir, vão recalcitrar, mas não é prazer de Deus nem nosso ver a recalcitração, ver o recuo, ver a recuada, mas nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para o objetivo, para a suprema vocação, que é a chamada do Deus eterno. Queridos, em Eclesiastes, capítulo 12, capítulo 12, versículo 11, há uma coisa interessante. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Eu quero perguntar, na Bíblia de quem está escrito aí pastor com P minúsculo? Nenhuma Bíblia rebelde, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então eu quero repetir essa leitura. Vamos lá, só ouça. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. O que a palavra está dizendo? Que os sábios são aqueles que seguem o Supremo Pastor. Que sábios são aqueles que obedecem a sua palavra. Que sábios são aqueles que se curvam às sábias palavras do Senhor. Coligidas, esse termo é lindo porque ele também é jurídico. Mas ele é muito antes do juridiquês ou do jurídico pelo fato de colidir, colhido, colecionado, reunido, juntado de textos jurídicos, juntado de textos bíblicos. Então, quando a palavra de Deus é usada, olha lá, com sabedoria, na unção do Espírito Santo, é o único pastor com P maiúsculo que está falando contigo, comigo, conosco. Ele está aqui hoje. E essas palavras que ele está ministrando são bem coligidas, são bem selecionadas para nos exortar, consolar e edificar. Então essas palavras são aguilhões. Então é bom que obedeçamos, porque se retrocedermos, se recuarmos, elas nos atingirão. Por conta nossa, por conta do nosso recuo, por conta do nosso empedernimento, por conta da nossa covardia, e jamais por vontade de Deus. Mas está lá, claro, está lá, há limites, a palavra tem limites. Então quero repetir, as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Quantos nessa noite estão recebendo essa palavra como vinda do trono? Quantos nesta noite estão certos, convictos de que Deus está falando conosco? Então tenhamos essa convicção de que Ele nos ama e que a sua palavra, as suas palavras, a sua sabedoria e aquilo que está sendo ministrado hoje são, no plural, como aguilhões. Eu coloco e trago à tona para que nós entendamos algumas passagens que se tratam, algumas tratam
ou da utilização dos aguilhões. Por exemplo, só para que você pegue, tá? Só para que você acompanhe o raciocínio. Em Juízes, perdão. Em Juízes 3:31, diz algo interessante. Juízes 3:31. Depois dele foi Zangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Então repare que essa aguilhada de bois eram bois sendo conduzidos com aguilhões. E esse cidadão mencionado em Juízes, ele feriu quantos homens dos filisteus com uma aguilhada de dirigir bois? Quantos? 600. Muito bem. Em 1 de Samuel, só para a gente entender a questão dos aguilhões. Em 1 de Samuel 13:21, diz assim: os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar machados e aguilhadas, pontas de aguilhões. Então, havia essa cobrança para o amolamento, para o aperfeiçoamento desses instrumentos, como relhas, como enxadas, como machados, como aguilhões. Muito bem, então atente para algo. Tudo isso é para nos mostrar a inutilidade de recalcitrarmos contra os aguilhões divinos. Tudo isso é para nos mostrar que o possuidor dos aguilhões é o Criador dos céus e da terra. E também existe algo, uma grande vara para conduzir, tendo nas pontas, nas extremidades, uma ponta, vou ser redundante, pontiaguda de ferro, era justamente para manter no percurso, na condução de pequenos curtos e médios caminhos, os bois, para que eles não recalcitrassem. Repitamos, deixa eu colocar isso para que você entenda e para que você saiba. Eu já falei isso lá no início, mas eu lembro que na hora da ministração eu estava escrevendo e coloquei: a grande vara com o ferro na extremidade não é arremessada, impelida, não é agressiva, não é impostora, não é agressiva, não. Ela existe para conter, olha que coisa linda, o impulso de quem se arremessa contra ela, ao resistir ao comando de Deus. Então não é Deus que fere, não é Deus que arremessa, ele deixa ela ali naquele nível. Eu, você, nós é que nos arremessamos quando os limites são encerrados e quando nos tornamos desobedientes à palavra. Somos feridos por aguilhões. Muito bem, nessa noite, então, preste bem a atenção. Nós somos corrigidos, nós somos tratados, trabalhados, sempre com o intuito de Deus em nos aperfeiçoar. Quantos creem nisso? Olha lá, coisa tremenda, temos tempo ainda, eu estou ali, atento ao horário, coisas lindas. Só ouça. Em Salmos 119:67, em Salmos 119:67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O aguilhão vai na dele, no amor, na justiça, e o boi começa a dar coices, e o crente começa a dar amarradas para trás, para atrasar o seu caminhar. Então ele é afligido pelos aguilhões. Então diz o texto, antes de ser afligido, antes de receber lá a pontada do aguilhão, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Oh, glória a Deus. Olha que coisa linda. Nos Salmos 119:7:1, Salmos 119:7:1, algo lindo. Foi-me bom ter passado por aflições.
Foi-me bom ter passado pelas aflições, para que aprendesse os teus decretos. Oh, glória! Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem se alegrar nessa noite? Foi bom, é ótimo, o aguilhão é maravilhoso, irmãos, porque nós aprendemos a amar os decretos do Senhor. Quantos lembram de cabeça qual é o tema da doutrina amanhã? Exatamente o que está no olhar de vocês. Você vai ver daqui a pouquinho. Já viram ontem, mas verão de novo. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Em Salmos 119, 7, 5, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Deus é fiel, até quando te aflige. Deus é fiel. Quando nós damos recuadas, retrocessos, e Ele deixa que sejamos afligidos para que possamos aprender a guardar a sua palavra. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Então, nessa noite, amada igreja do Senhor, é um pelinho que está aqui engatado, saiu agora. E agora, igreja amada do Senhor, preste atenção nessa gloriosa palavra. Em Salmos 68, em Salmos 68 dos Salmos, de 35, ou de 34, melhor, a 35, Salmos 68, de 34 a 35, diz algo lindo. Andriane usou quando ministrou a oferta. E em todos os sentidos, tá, irmão? Tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel, a sua majestade está sobre a sua igreja e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amados, ele é fortaleza nos seus espaços siderais. Ele é, diz o texto, aquele que conduz a igreja, aquele que conduz Israel. Mas a Bíblia também diz que ele é tremendo nos seus, exatamente, santuários. Então, nessa noite, aqui agora, Deus está sendo tremendo. Ele está sendo abençoador, galardoador, exortador, consolador. Peço que minha linda e amada pastora Nailfe venha me colocar uma aguinha, ela já fica aqui, que eu vou já chamar o ministério, amém? E como ela está ministrando, ela dará sequência. Após servir essa água, já é galardão para ela, amém? Amados, então escute, Deus é tremendo nos seus, exatamente, na igreja, em Israel, nos espaços siderais, ele é a nossa fortaleza, ele é tremendo. Quantos nesta noite podem dizer isso? Eu vou ler e você vai dizer a última frase. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos espaços siderais, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Esse foi o ensaio. Segunda, bendito seja Deus. Mais uma vez, bendito seja Deus. Calma lá, não aplauda agora, você vai aplaudir o Senhor. Você sabe o que é isso? Se eu disser de todo o meu coração, bendito seja Deus, eu vou fazer com que a minha vida seja um altar para Ele. Para que na minha vida as pessoas bendigam a Ele, pelos meus atos, ações, palavras e procedimentos. Então, quantos aqui podem dizer isso de coração? Aí isso vai se completar amanhã. O prazer na palavra. O prazer, o gozo, o contentamento em vivê-la. Vamos lá, mais 3 vezes. Bendito seja Deus. Segunda, bendito seja Deus. Para arrepiar, bendito seja Deus. Aplaudamos o Deus vivo.
Ministério de louvor, suba, em nome de Jesus. Aleluia, Deus vivo. Bendito seja Deus, glórias ao Senhor, toda honra, toda glória sejam dadas a eles, porque só Ele é digno. Que nós possamos sempre olhar fitos para o Senhor, jamais recalcitrar, jamais retroceder, jamais resistir à palavra. Que nós possamos pedir essa noite, ó Senhor, dobro os meus joelhos diante de Ti, meu coração, dê-nos mãos limpas, Pai, para fazer a Tua vontade prevalecer. Nós queremos ser essa geração que Te busca, essa geração que se rende, uma geração que se prostra, que Te adora, que dá exemplo, que faz a diferença nesse mundo. Faça a diferença no seu lar, na sua casa, faça a diferença na sua faculdade, faça a diferença no seu trabalho. Mostre que não é você quem vive, mas é Ele quem vive em você. Paulo foi transformado, que nós sejamos transformados todos os dias da nossa vida, que todos os dias nós acordemos e falemos: Senhor, Tu és a minha salvação, Tu és o meu Deus, Tu és tudo para mim, e que esse dia eu faça a diferença na vida de alguém. Que nós possamos ser esse povo que faz a diferença nessa geração. Feche seus olhos e fale: eu quero dobrar os meus joelhos. Dobro os joelhos e o coração, Espírito nos quebrantar. Nos afastamos de todo, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade. Pega suas mãos e diga: dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Uma coisa incrível assim, naquele lugar onde Paulo se colocou, e Deus falou com ele, o próprio Cristo veio e falou com ele. Ele fez com que Paulo ali se dobrasse, se humilhasse na presença dele. Ele fez ele levantar suas mãos e dizer: Senhor, quem és Tu? Ali, Deus fez com que ele se rendesse realmente ao Senhor. Ali ele reconheceu a sua insignificância, reconheceu que ele não era nada, que todos os títulos, tudo que ele tinha, não adiantavam de nada. Assim é a nossa vida. Às vezes a gente acha que tá tão bem, que tudo tá indo certo, que eu tô achando, eu tô conquistando, eu tô fazendo isso. Oh, irmão, não espere Deus fazer você se debruçar de joelhos. Não espere você ter que levantar suas mãos e se humilhar. Se humilhe hoje. Se coloque na presença de Deus hoje. Porque aí sim, Ele exalta aqueles que o adoram. Ele ergue aqueles que estão diante dEle. Esse é o nosso Deus. Diga: dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Deixe-nos ser essa geração adoradora. Deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Queremos ser, Pai amado, adoradores que te adoram em espírito e verdade, rendidos aos teus pés e somente a ti, Senhor, entregando tudo que somos, tudo que temos nas
pra ti. Podemos mãos limpas e puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Podemos mãos limpas e puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Não deixe-nos ser, Senhor. Não deixe-nos ser a geração que te buscar. Que buscar tua paz, oh Deus de Jacó. Não deixe-nos ser a geração que te buscar. Que buscar tua paz, oh Deus de Jacó. Levante suas mãos e diga ao Senhor, aleluia! Estarei com mãos levantadas a ti. Desce tudo a mim. Eu sei a ti, ó Senhor, te rendiu. Isso é Diga isso, Senhor. O que eu posso dizer, Pai? Posso dizer, oh Deus, declare que posso fazer se não entregar-te a mim. Ai, ai, Deus, meu coração. Aleluia! Glória a Deus. Nós possamos entregar nosso coração sempre a